Sejam bem-vindos, meus amores, ao nosso curso de redação, nosso mini curso de redação na Rota da Nota 1000. Eu estou muito empolgada em apresentar esse conteúdo aqui para vocês, porque nós vamos trabalhar, gente, os textos Nota 1000 que tiraram aí no ano de 2023, 24 e no ano de 2025. Qual que é o objetivo final aqui desse mini curso de redação? É justamente trazer para vocês parâmetro de escrita, ok? Porque eu sei que muitas das vezes, aqui no nosso curso, né? Nós apresentamos o que nós esperamos de vocês, mostramos a introdução, desenvolvimento e conclusão, mas pode dar uma certa insegurança no coraçãozinho de vocês, de pensar o seguinte: será se realmente isso daqui é aplicável a uma prova de redação na prática? Qual que é o parâmetro que eu vou ter? Vai ser só realmente as correções que são feitas aqui no nosso curso, ou realmente lá no dia da minha prova que vai ser o meu parâmetro? Então, a ideia desse curso aqui é pegar as redações com as maiores notas e mostrar para vocês que tudo que está sendo ensinado aqui no nosso curso de redação é aplicável também lá nas provas do Enem, tá? Aqui nós estamos pegando as redações de nota alta da prova do Enem, para vocês começarem a perceber o que que a banca do Sebrasp espera aí de um texto dissertativo argumentativo, ok? A lógica é o quê? É você olhar para esses textos, perceber que tudo que está sendo ensinado aqui no nosso curso está condizente aí com o que é avaliado como uma nota alta aí dentro desses grandes concursos, dentro dessas grandes bancas como a Sebrasp. Perfeito? Fora que eu quero mostrar para vocês que a mesma lógica argumentativa que nós ensinamos aqui para vocês dentro do nosso curso Redaçãozinha é também o que os alunos nota alta e os alunos nota 1000 aplicam nas redações, tá? Então não tem nada de divergente. Eu quero que vocês tirem essa trava mental também e percebam que é sim possível conseguir uma nota alta baseado no conteúdo que eu ensino para vocês aqui no nosso curso, tá? Então bora, sem medo, com calma e vamos dar início nesse curso na Rota da Nota 1000. Nós vamos em busca aí dessa nota alta para a sua prova de concurso público e a prova do Enem. Perfeito? Vocês já sabem que a prova do Enem, a prova de concurso público, pede que você faça um texto dissertativo argumentativo, tá? Por isso que esse curso ele se encaixa perfeitamente para a galera do concurso e para a galera do Enem, tá? E esse curso de redação também, ele é muito válido para o seu dia a dia. Eu tenho certeza que você já percebeu isso, que quando você escreve melhor, automaticamente você se comunica melhor, tá? Porque você tem que organizar as suas ideias, tem que criar linhas argumentativas para defender o seu ponto de vista. Então, saber fazer redação vai muito além aí de somente uma prova, tá? Você vai conseguir desenvolver as suas habilidades aí ao longo do nosso curso, ok? Bom, então estamos aqui com esse mini curso de redação, fazendo essa avaliação das redações nota 1000 do ano de 2024. Vamos pegar como parâmetro também, meus amores, redações de 2023 para criar comparação e posteriormente aí vamos trabalhar com as redações de 2025. E outros textos, nota alta, e também nós vamos usar de parâmetros aqui no nosso curso, tá? Então, todos os textos que são bons, que a gente consegue trazer de exemplo, mostrar na prática para vocês, nós vamos usar aqui no nosso curso, ok? Visão geral da nossa aula. Deixa eu apagar aqui. Vou diminuir um pouquinho o zoom para vocês visualizarem. Então, qual que vai ser a visão geral aqui desse curso, a visão geral da nossa aula? Nós vamos trabalhar, então, com objetivos, ok? Então, toda a aula eu vou trazer um objetivo para vocês aqui. Então, o nosso plano de ensino, baseado nesse mini curso de redação, ele será composto por 8 aulas, tá? E a ideia de separar em blocos é para diluir esse conteúdo para vocês, tá? Porque imagine só, eu abri uma aula e gravar 8 blocos direto. Vocês vão ficar com preguiça de me ouvir e de assistir, tá? Por mais que o conteúdo seja de grande valia aí para o seu conhecimento. Então, eu optei em diluir em blocos, tá? Nós vamos fazer, então, uma análise crítica e técnica, tá? Dos discursos desinformados sobre a redação do Enem. Então, um dos objetivos, né, para esse mini curso é trazer o que para vocês? Consciência.
tá? Aluno RDZ tem que ter consciência de escrita, saber o que que funciona e o que que não funciona para vocês ali dentro de uma prova de redação, tá? Então, esse curso vai trazer essa consciência para vocês. Além disso, nós vamos fazer uma comparação entre as redações de nota 1000, né, a maior nota, entre o ano de 2023 e 2024, para a gente criar parâmetros, ok? Porque sempre, gente, todo ano vai ter professor que vai para rede social ficar aterrorizando alunos, tá? Falando que não pode mais fazer isso na redação, que não pode mais fazer aquilo, e o aluno fica desesperado e fica sem norte, sem direção. Então, se você escolheu estudar aqui com a RDZ, com o método Beabá da redaçãozinha, eu espero de coração que você se sinta confiante, se sinta confortável aqui, seguindo as minhas orientações, tá? Então, nada de ficar bitolado aí com o que está sendo difundido nas redes sociais, tá? Vamos indicar aqui possíveis mudanças estrutural dentro da correção do Enem, tá? E por que que você está falando da redação do Enem, Glésia? Porque todo ano tem polêmica. Todo ano tem polêmica em relação à correção da prova do Enem. A galera do concurso público, eles são mais centrados. Eu dou graças a Deus por isso, porque imagina ter que lidar com o surto coletivo dos alunos do Enem, ainda ter que lidar com o surto coletivo de banca de concurso público. Não rola, tá? Então a galera do concurso público, ela é mais zen, ela é mais tranquila, ela segue a metodologia dos professores. Já a galera do Enem, eu não sei o que que acontece, mas eles ficam desesperados, um medo, uma insegurança, mas enfim, estamos aqui realmente para trazer essa tranquilidade para você, tá? Foque no seu objetivo, que é escrever uma redação por semana, para quando chegar lá no dia da sua prova, você não passar raiva. Perfeito? Nós vamos fazer também, né? Uma análise aí dos pós-repertórios das introduções, nos desenvolvimentos, e ainda vamos trazer conceitos de projeto de texto, produtividade do repertório e preparar o aluno para uma análise técnica aprofundada dos textos, nota 1000, mais recente. Então, você vai conseguir construir esse pensamento crítico, fazer uma análise crítica, analisando essas redações, nota 1000, tá? Tem aluno que realmente só pega a redação nota 1000 para fazer copia e cola, tá? O foco aqui não é esse, tá, gente? Copia e cola não é aprender a fazer redação, tá? Nós vamos para além disso aqui no nosso curso, nesse mini curso de redação. Nós vamos olhar para essas redações nota 1000, compreender o que de fato o aluno usou ali de linha argumentativa, qual que foi a estratégia de escrita e jogar isso para dentro do nosso curso. Perceber o seguinte, olha, legal, o aluno usou essa estratégia aqui na introdução, mas olha, a Glécia já ensinou essa estratégia aqui para gente no parágrafo de introdução. Lá no módulo de aula de introdução, ela falou sobre isso. Então, essa que é a lógica aqui do nosso curso, tá? Objetivos, então. Nós vamos analisar de forma objetiva, clara e técnica e didática as 12 redações nota 1000 do ano de 2024. Todo ano no Enem temos redações nota 1000, tá? Fazendo um comparativo com a redação nota 1000, né, com os alunos que tiraram nota 1000 em 2024 para 2025, tivemos uma queda no número de redações nota 1000, tá? E o que que isso vai trazer aqui para a gente a nível de didática? Bom, eu quero que vocês percebam o seguinte. É muito crítico, né? Quando a gente faz essa análise aprofundada, pensarmos que pela extensão do Brasil, pela extensão do número de inscritos no Enem, pela extensão do número de alunos que realmente vão fazer a prova do Enem, somente 12, no ano de 2024, conseguiram tirar maior nota na redação. Tá? Isso mostra um reflexo do nível de escolaridade dos alunos, tá? Principalmente no nível cognitivo e interpretativo, porque escrever redação, meus amores, nada mais é do que você apresentar o seu ponto de vista e defender. Mas para isso você precisa organizar as suas ideias. Por isso que nós estamos aqui juntos, caminhando juntos para você conseguir organizar as suas ideias, tá? Então a gente está vendo uma queda no número de redações, nota 1000. Em 2025, pelas pesquisas dos professores aí, conseguimos achar somente 5 redações de nota 1000. Dessas 5 redações, uma foi por um professor, tá? E aí a galera não tá querendo considerar essa redação feita por esse professor no ano de 2025, porque subentende-se, eu não sei de onde que eles tiraram essa lógica, que um professor ele é obrigado a tirar nota 1000 na redação do Enem. Só que existem parâmetros de correção, tá? E no ano de 2025 os parâmetros mudaram um pouquinho. Foi aí que veio aquele boom de notas baixas. Inclusive,
temos conhecimento de uma professora que ela fez a redação do Enem no ano de 2025 e ela tirou a nota 800, tá? Então, perdeu a mão ali, o ano de 2025 realmente foi um ano muito crítico em relação às notas de redação, tá? E em 2024, nós tivemos somente 12 redações nota 1000, ok? É um número muito baixo, é isso que eu quero que vocês entendam, mas não é impossível, tá? Usando a técnica correta, sabendo aí fazer uma boa desenvoltura do seu texto, você consegue também alcançar uma nota alta, tá? E aqui pensando nessa questão de nota mesmo, né, no valor de nota. Para o Enem, hoje a gente considera 900 mais o novo 1000, tá? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Tem aluno que chega em mim e fala, ai, Gleice, eu acho que eu vou ficar com uns 900. Ai, eu não saio dos 920. Calma o coração, bebê. 900 mais no Enem é um novo 1000, levando em consideração esse novo parâmetro de nota, tá? E para a galera de concurso público, qual que vai ser o parâmetro ali para ele saber se ele está indo bem ou mal na redação? Sempre seguindo a mesma lógica do Enem, 9 mais, tá? Para redações que são avaliadas aí de 0 a 9 pontos, né? Que é classificado de 0 a 10 ou de 10 a 20. Então, a gente vai pegar esse parâmetro aí de nota, tá? Eu tive uma aluna que a redação dela variava de 0 a 100. Então, uma redação boa vai ser acima de 90, tá? Só pra vocês entenderem como que nós classificamos aí uma redação boa, tá? Porque a nota, no final das contas, ela importa ali para classificar a sua aprovação ou a sua reprovação, tá? Dando sequência, nós vamos desconstruir narrativas falsas sobre punições a alunos não previstas nas grades de correção. Lembra do burburinho que eu falei com vocês que acontece aí todo ano na redação do Enem? Sobretudo na redação do Enem, né? Então, aqui nesse curso também um dos nossos objetivos é desconstruir essas fake news, é acalmar seu coração, é mostrar realmente aquilo que é cobrado na grade de correção. Por quê? Para você fazer uma boa redação, você tem que seguir a regra do jogo. Então, a regra do jogo aqui vai ser o nosso edital e a nossa grade de correção. Então, aqui na RDZ, nós sempre vamos seguir grades de correção. Nós usamos parâmetros para corrigir a sua redação. Por isso que, mais uma vez, eu reforço: mande redação para correção. Você tem que fazer texto da semana, tem que mandar para correção para você ter esse parâmetro de escrita, tá? Além disso, identificar estruturas que tornaram produtivos repertórios pertinentes e de bolso. Mais uma vez, borbulhinho do Enem. Ah, não pode mais usar repertório de bolso. Aluno que usar a Constituição Federal na redação vai ser penalizado. Calma, calma, calma. Aqui nós vamos mostrar que não é bem assim que funciona, tá? O Enem realmente ele tá pegando mais firme em relação a repertórios de bolsos e esses repertórios decorados. Porém, não quer dizer que você nunca mais vai poder usar, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, tá? Isso é uma mentira. Você pode sim continuar usando. A maneira como você usa é que vai diferenciar ali se o seu repertório ele vai ser um repertório produtivo e se ele vai ter uma pontuação interessante aí para dentro do seu texto, tá? Além disso, estabelecer comparações entre estruturas das redações nota 1000 do ano de 2023 e 2024, como eu já havia dito. Então, nós vamos pegar redação de 2023 e 2024, criar comparação, ver o que teve de diferente. Lembrando que ambos os anos aqui os alunos tiraram 1000, tá? Só vamos trabalhar aqui com redações nota 1000. Exibir e analisar os padrões textuais presentes em cada um dos 4 parágrafos de todas as redações nota 1000 do ano de 2024. Eu sempre falo, é muito mais fácil você padronizar a sua redação e seguindo essa estrutura desde o início do curso, porque aí você consegue criar uma lógica argumentativa. Por exemplo, aqui na RDZ nós ensinamos para você causa e consequência, mas você é livre para escolher a estrutura que você quiser, mas lá na frente não vem chorar, tá? Então aqui nós somos fiéis à estrutura de causa e consequência. Nós esperamos que você, aluno RDZ, siga a nossa metodologia, siga o nosso padrão de ensino, tá? E quando a gente chega nessa lógica, ok, os desenvolvimentos, nossos 2 parágrafos de desenvolvimentos serão causa e consequência. Você vai ver aqui
que as redações nota 1000 também seguem essa padronização de causa e consequência, tá? Porque é uma padronização que funciona e o aluno, ele não precisa ficar pensando assim, ah, aqui no primeiro desenvolvimento eu usei a estrutura X. Nossa, o que que eu vou falar agora no segundo desenvolvimento? O aluno não vai precisar desesperar, porque a única padronização que ele vai ser fiel é de causa e consequência. Então não tem por que surtar, beleza? Sobre as nossas aulas, então aqui, como eu falei, serão 8 blocos de aulas, ok? Então eu já vou apresentar aqui para vocês o que vocês terão de acesso a conhecimento. Na aula 1, nós vamos trabalhar então a estrutura global de uma redação nota 1000 exemplar. Então, o que a banca espera que o aluno faça, ok? E aí eu quero que você olhe para essa redação e perceba, a redação que você está executando é pelo menos próxima da estrutura de uma redação nota 1000? Ah, não, Glécia, fazendo essa análise, eu tô vendo que eu ainda tenho que melhorar muito a minha introdução. Fazendo essa análise, eu percebi que os meus parágrafos de desenvolvimento não estão legais e sempre que eu mando para correção, a corretora escreve lá, precisa desenvolver mais, faltou apresentar a causa, tá? Qual que é a consequência? Então eu quero que vocês criem esse parâmetro, tá? Nós vamos usar essas redações de nota 1000 de parâmetro, perfeito? Na aula 2, nós vamos fazer uma análise estatística da estrutura das redações nota 1000 de 2024. Na aula 3, os repertórios usados nas redações nota 1000. Lembra que eu falei com vocês em relação ao repertório de bolsa, que ele foi aí excomungado da vida dos alunos, que os alunos não querem mais usar, estão com medo de usar. Calma, calma, calma. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse mini curso de redação que não é bem por aí. Dá para a gente, assim, utilizar repertórios de bolso, tá? Mas fazendo isso de maneira estratégica, perfeito? Na aula 4, estudando o repertório de bolso nas redações nota 1000 de 2024, que aluno nota 1000 com repertório de bolso, sim, meus amores, aluno nota 1000 com repertório de bolso, tá? Porque não é sobre o repertório de bolso, é sobre a maneira como você aplica esse repertório de bolso na sua redação, tá? Se você colocar um repertório de bolso e ainda assim for produtivo, não tem por que o corretor te penalizar. Tá? Eu acredito que no ano de 2025 teve muitas notas baixas aí, por quê? Não foi muito bem explicado para o corretor, tá? Ele não sabia exatamente se era para punir o fato de usar repertório de bolso ou se deveria ter uma outra análise aí em relação a esse repertório de bolso, tá? Nós temos um grupo de corretores, então tem corretores que realmente corrigem para o Enem, e eles falaram que existiu sim uma falha na relação da padronização da correção, tá? O que me deixa muito triste, evidentemente, deixa você aluno inseguro, mas eu garanto para vocês que a partir de 2026 isso não vai acontecer mais, tá? Porque o Enem percebeu que teve falhas drásticas, alunos que deixaram de ingressar no ensino superior devido a uma má correção no Enem. E no Enem, a redação não cabe recurso, tá? Diferentemente de concurso público. No concurso público, se o aluno tira uma nota muito baixa e é um aluno aplicado, é um aluno exemplar que sempre teve boas notas, ele pode sim pedir revisão da correção, tá? Mas no Enem não cabe. Não cabe essa vistoria de nota na redação, tá? Mas primeiro precisa existir o erro para vir a correção. É assim que funciona a vida real, tá, gente? Então, o Enem aí, devido a esse boom de notas baixas, eu acredito que ele vai fazer essas correções, vai instruir melhores aí os corretores, eles vão ter um direcionamento melhor para ter uma correção justa, ok? Mas vocês podem ficar despreocupados, que com a nossa metodologia eu tenho certeza que você vai tirar uma nota alta, tá? Principalmente se você é aquele aluno ali fiel aos temas semanais. O que vai te colocar no hall de alunos que tiram nota alta no Enem é o tanto que você se dedica. Porque o conteúdo eu já estou aplicando aqui para vocês. Direto e reto eu tenho feedback positivo de alunos que falam: Nossa, Gleice, depois da sua aula, depois que eu assisti o módulo tal, clareou minha cabeça. Nossa, eu não sabia que tinha que fazer isso. Então, assim, conteúdo a gente tem, conteúdo a gente entrega. Mas se você não colocar a mão na massa, infelizmente eu não consigo fazer milagres ainda, ok?
Na aula 5 nós vamos trabalhar os argumentos dos textos nota 1000. Vamos fazer na aula 6 e 7 a análise das redações nota 1000 do ano de 2024, separando aí em blocos distintos para não ficar tão extenso. E na aula 8 nós vamos desmentir as 7 fake news relacionado à correção do Enem. Por quê? Tem aluno que é desesperado, né? Não basta eu entregar todo esse conteúdo para o aluno se ele ainda acredita em fake news, tá? Infelizmente, a internet é isso, gente. Tá bombardeada aí de informações. O seu filtro ali, o seu parâmetro lá nas suas redes sociais, você tem que educá-lo, tá? Porque o algoritmo, ele é educado, ok? Então, se você tá seguindo páginas aí duvidosas, que tá te deixando ansioso, ansiosa, para de seguir, tá? E começa a seguir a orientação de realmente quem você contratou para te ensinar. Então, se você está fazendo esse curso aqui, é porque você realmente confia no nosso método. Perfeito? Falando então sobre a competência 3, que é aquela parte do parágrafo que você tem que quê? Argumentar, apresentar o seu ponto de vista. Então, bora lá. Então, a competência 3 ela vai estar relacionada, né, ao nosso projeto de texto. O que que é o projeto de texto? É a estrutura que você irá utilizar dentro da sua redação, tá? Então, vai fazer uma introdução de tal forma, vai fazer um desenvolvimento de causa e consequência e vai fazer uma conclusão solucionando o problema. Isso é o seu projeto de texto. É a estrutura que você escolhe para desenvolver a sua redação, tá? Além disso, ele está relacionado diretamente com o desenvolvimento das suas ideias, que é a parte que eu noto que os alunos têm mais dificuldade na redação. O aluno chega e fala, Glécia, a ideia eu até tenho. Se fosse para debater com os meus amigos, meus colegas, eu consigo debater sobre esse assunto. A minha maior dificuldade é realmente colocar isso aqui no papel. Então, é isso aqui que vocês têm que treinar. Desenvolvimento de ideias, porque a competência 3 ela vai estar alinhada ali com a competência 2 sobre o desenvolvimento de ideias, sobre ali o seu ponto de vista que você defende dentro da redação, tá? Então, se você não vai bem ali no seu desenvolvimento de ideias, se você deixa ideias cortadas, faz afirmações que não são verdadeiras, não consegue trazer outra área do conhecimento, você será prejudicado aí na competência 2 e também aqui na competência 3, tá? Então, aqui, projetinho de texto. É você ir para a redação sabendo exatamente o que que terá aí nos seus parágrafos. Não tem como, eu já falei isso para vocês e eu vou repetir até o fim do nosso curso. Não tem como você ir fazer a sua prova do concurso público, não tem como você ir fazer a prova do Enem se você não faz ideia do que é obrigatório ter em cada parágrafo do seu texto. E ainda reforço, são só 4 parágrafos. Ainda tem aluno que quando manda o texto para correção, faz um único parágrafo de desenvolvimento. Não, tá errado. Você tem que fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. É isso que é projeto de texto, tá? E o que que diferencia um aluno que demora a escrever uma redação de um aluno que faz uma redação rapidinha? Projeto de texto. Um aluno que sabe exatamente o que que é obrigatório ter na introdução, sabe exatamente o que que é, qual que é a estrutura que ele vai usar nos parágrafos de desenvolvimento, ele não vai fazer uma redação demorada. Por isso que eu falo, gente, treina a redação, criatura. O que que você está esperando para treinar a redação? Por favor, eu tenho que pedir, eu tenho que implorar para você escrever redação para você ser aprovado no curso que você quer. Olha que bizarro isso. Então, por favor, foquem aí nos seus objetivos. Bora, bora, larga de preguiça, que eu sei que é preguiça. Senão você nunca vai aprender a fazer redação, tá? Já estou te avisando aqui. Aluno que não faz redação, a gente já sabe a nota. Então, aqui, ó, na introdução, quais são os elementos obrigatórios de uma introdução? Então, você tem que ir para sua prova sabendo, ok, na minha introdução eu tenho que apresentar o tema de redação, porque o corretor ele tem que saber se eu estou dentro do tema. Lembra da regra do muro que eu falo com vocês e do portão? É aqui na ideia do projeto de texto também. Você vai fazer a sua redação para pregar no muro da sua casa, para pregar no portão da sua casa. Qualquer pessoa que passar e ler, ela tem que saber qual que é o tema da redação. Por isso, você já vai colocar na introdução o tema de redação.
Não tem nada mais bizarro, não tem nada mais desagradável do que a gente começar a ler uma redação e não fazer ideia de qual é o tema, qual que é o assunto que esse aluno está escrevendo. Ok? Então, ó, sem rodeios, vamos direto ao assunto. Então, já deixe o tema de redação na introdução. Além disso, apresentar aqui os seus clientes, que são o quê? As nossas teses barra antecipação aqui dos nossos argumentos. Então, se o tema é um tema negativo, os seus dois clientes vão acompanhar o tema. Então, tem que ser o quê? Dois clientes negativos. E você reforçar que isso é um problema, tá? E aqui na nossa estrutura, nós sempre vamos trabalhar com dois clientes. Eu não quero o aluno da redaçãozinha mandando o texto para correção sem dois pontos argumentativos. Eu vou atrás de vocês. Eu vou atrás de vocês. E se você fizer isso aqui na sua prova, lá no dia da sua prova mesmo, né, na data tão esperada por vocês, colocando apenas um ponto argumentativo, ai, meus amores, por favor, vamos seguir o padrão RDZ em nome de Jesus? Então, beleza. Você já sabe que na sua introdução você precisa seguir o projetinho de texto colocando aí o tema, dois clientes e fazendo a sua tese, deixando claro ali o seu ponto de vista. Perfeito? Além disso, os nossos dois blocos aqui de parágrafo de desenvolvimento um, sendo que no desenvolvimento um você vai falar da tese um, que é o seu cliente número um, e o desenvolvimento 2 você falará da sua tese número 2, que é o seu cliente número 2. E dentro desse parágrafo de desenvolvimento, você irá fazer causa e consequência. Beleza? Por fim, a conclusão é aquele momento de finalização do seu texto. Você já tem que saber exatamente qual que é a função do seu parágrafo de conclusão, tá? Não é para inventar moda lá na hora da prova, não. Pelo amor de Deus. Chegou lá na conclusão, o que que você vai fazer? Uma proposta de intervenção, tá? E a proposta de intervenção, gente, não é para você assumir o papel do presidente, do governador, do prefeito, não. Porque eu vejo um aluno que tem muita dificuldade de fazer conclusão, porque ele acha que realmente o tema, ou melhor, que realmente a proposta de redação, né, a proposta de intervenção tem que ser aplicada na realidade. Tipo assim, nossa, se o prefeito pegar essa proposta minha, ele tem que aplicar e tem que funcionar e tem que dar os resultados que realmente eu estou pensando. Não. Para de loucura. Para de loucura. Aqui nós estamos trazendo uma sugestão. Perfeito? É a sua capacidade analítica de olhar para um tema de redação, pensar em dois clientes, desenvolver e trazer uma possível solução. Perfeito? Então, na sua conclusão, eu quero que vocês façam aí a retomada do tema e resolvam aí os seus dois clientes. Perfeito? Sem surtar, gente, que não precisa surtar. Bora lá então. Aqui nós temos, tirar um pouquinho do zoom aqui, sobre o desenvolvimento de ideias. Porque a sua redação como um todo, sobretudo ali nos dois parágrafos de desenvolvimento, você irá fazer o quê? O desenvolvimento de ideias. O corretor, ele quer ver a sua capacidade de desembolar uma ideia. Desembolar o seu ponto de vista. E aí é aquele momento que eu falo com vocês lá do início do nosso curso, que é o seguinte, amores. Você que está aqui estudando comigo, você vai imaginar que você é um advogado. Você vai imaginar que você é uma advogada. E qual que é a função do advogado? É defender o cliente, independente se ele está certo ou se ele está errado. Então, na redação, você é advogada, você vai defender os seus dois clientes e vai defender a ferro e fogo, vai trazer argumentação para isso. E você vai o quê? Desenvolver. E aí eu até trago uma outra analogia para vocês do seguinte, de quando a gente quer convencer alguém de algo. Por exemplo, num relacionamento, você precisa lá convencer seu namorado a sair. Você não usa de estratégias argumentativas para convencer ele? Ah, vou pedir alguma coisa para minha mãe, vou pedir alguma coisa para meu pai. Você já fica ali matutando na cabeça o que que você vai falar, quais serão as ideias que serão apresentadas para você realmente conseguir aquilo que você quer. Na redação é a mesma lógica. Se você está falando lá na introdução que a sua tese, banana, ela é prejudicial, ela é ruim, então lá no desenvolvimento você vai o que? Garantir, mostrar que realmente aquilo é ruim. E aí, as estratégias argumentativas você fica à vontade para
os aulas. Beleza? Então, é desenvolver uma ideia e ampliá-la aí mediante o uso de estratégias argumentativas. E aqui abaixo, colocando para vocês aí algumas estratégias argumentativas, né? Oposição, causa, que nós colocamos muito, consequência. Na verdade, a causa e consequência é o padrão do nossos parágrafos de desenvolvimento, tá? Além disso, tem aqui a comparação, analogia, finalidade, explicação, nós também usamos no nosso parágrafo, modo, condição, exemplo, nós usamos muito, genérico e específico. Então, aqui são algumas estratégias argumentativas, tá? Fiquem em paz que nós vamos passar por todas elas, não nesse bloco de aula, tá? Num bloco de aula posterior, tá? Mas para vocês entenderem a diferenciação de uma para outra, tá? Ok? Mas são aqui as estratégias argumentativas e principalmente as estratégias argumentativas usadas aí pelas redações nota mil, tá? Então, os alunos usaram essas estratégias argumentativas, perfeita? Função do desenvolvimento nos parágrafos de redação do Enem é aprofundar o debate argumentativo. Então, você vai trazer uma ideia e aí você vai aprofundar, dar exemplos, mostrar como que isso acontece na sociedade, o que que motiva, qual que é o resultado disso, o porquê que isso tem que ser debatido, o porquê que isso precisa de lei. Então nós vamos o quê? Argumentar. E é aquilo que eu falo, vocês têm uma capacidade incrível de argumentação no sentido de fala. Se a gente sentasse e fizesse uma roda de conversa, gente, sai coisas maravilhosas. Eu fico assim, encantada. Antes, aqui na RDZ, nós tínhamos um projeto em que tinha aula coletiva. E aí, quando a gente vinha para debate de temas, nossa, apareciam ideias maravilhosas. Só que aí, quando eu falava, beleza, agora eu vou pôr isso no papel, a galera já tinha dificuldade. Então, assim, não fique achando que o fato de você debater bem, conseguir desembolar ali no gogó, né? Quer dizer que você vai conseguir colocar isso no papel, se você não praticar, tá? Então, mais uma vez, faça o tema da semana. Além disso, né, essas sequências também podem aparecer nos parágrafos de introdução e de conclusão. Perfeito? Então, o tempo todo aqui na sua redação, você vai pensar: ok, eu estou aqui fazendo essa redação porque eu quero convencer alguém sobre o meu ponto de vista. Se o meu ponto de vista é um ponto de vista negativo, eu quero convencer alguém a pensar igual a mim, use de estratégias argumentativas aí para convencer essa pessoa. Ah, não, o meu tema de redação é um tema positivo, eu quero reforçar esse ponto positivo no meu texto. Ok, use de estratégias argumentativas para reforçar esse ponto de vista. Beleza? Produtividade dos repertórios da introdução. Chama atenção aqui para vocês. Eu já falei com vocês, principalmente lá no nosso bloco de aula de introdução, que você não é obrigado a começar a sua redação com uma outra área do conhecimento. Se inglês, eu já sei disso, perfeito. Mas, se você realmente quer começar com uma outra área do conhecimento, e isso vem bem antes do Enem, tá, gente? Aqui na redaçãozinha, a gente sempre ensinou isso para os alunos. Você tem que começar essa OAC, que é a outra área do conhecimento, com um dado, com uma informação que realmente fale do tema, porque o tema ele não tem que aparecer na introdução. Então, aluno RDZ, eu quero realmente, Glécia, começar a minha introdução com uma outra área do conhecimento. Beleza. Essa outra área do conhecimento, ela tem que estar diretamente ligada com o tema. Aqui a gente não força gancho, tá? Eu sei que tem muito aluno por aí que aprendeu a forçar gancho. O Enem até então aceitava essa forçação de gancho, só que a partir de 2025 aí, 2026 e diante, Enem não aceita mais força gancho, tá? E aluno RDZ nunca aprendeu a forçar gancho. E nem vai fazer isso, porque quando você manda para correção o seu texto e tiver forçação de gancho, meu amor, nós vamos atrás de você, tá? Nós vamos cortar e nós vamos tirar. Fechou? Aqui nesses modelos de redação nota 1000, os alunos eles optaram em começar com uma outra área do conhecimento. Então, nós vamos criar a comparação entre o ano de 2023 e 2024. Vamos ver aqui o que que esses alunos usaram e se essa outra área do conhecimento aqui ela é forçação de gancho, tá? Então, bora lá. Ele vem, ó. Texto de 2023. Nota 1000 esse texto, tá? Quero que fique claro aqui para você já. Então, ele vem, ó. Na obra intitulada Brasil, País do Futuro, Estevam, autor austríaco, em sua visita ao Brasil, defendeu a ideia
de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. Então, aqui, primeira frase, que a gente já sabe o nome dela, é a nossa F1. Então, ele começou falando aqui como a outra área no conhecimento. Somente fazendo a leitura dessa outra área do conhecimento, nós não conseguimos identificar o tema. Então, aqui, o tema ficou prejudicado. Nós não conseguimos identificar de imediato qual que é o tema de redação. Estão me acompanhando? Se eu só te entregar essa frase, você não faz ideia de qual que é o tema de redação. Só que você já aprendeu que o tema de redação ele tem que ficar na introdução. Então, esse aluno, de alguma forma, ele tem que apresentar esse tema. Aí ele vem aqui, né? No entanto, tá certinho. 80 anos depois, então ele faz a retomada do tema aqui, tá? As previsões do autor, então fez a retomada do tema. Então, sempre que você coloca um dado na introdução, além desse dado estar diretamente ligado ao tema, você ainda precisa retomar esse dado, ok? Se você não retoma esse dado, você vai perder ponto. Então, as previsões do autor ainda não se concretizaram. E os desafios, agora ele apresenta o tema de redação. E os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Então, aqui a gente tem o tema. Somente na F2 que o aluno traz o tema de redação. Então, aqui, no entanto, é a F2 dele, tá? Realizado por mulheres são entraves para isso. Aí eu te pergunto, o que que tem a ver o dado que ele usou, né, na obra titulada Brasil, País do Futuro, tem a ver com o trabalho de invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil? Não tem nada a ver. Aqui é aquela forçação de gancho, né? Ele pega um dado decorado, tanto que sim, isso é um repertório de bolso, aquele repertório decorado que o Enem não aceita mais, tá? Não aceita. Então, se você tá vindo aí de outros cursinhos e você aprendeu assim, coraçãozinho, beijos na alma, mas o Enem não aceita mais, tá? E para aluno de concurso público também eu não indico fazer isso, tá? Vocês vão usar a metodologia que nós ensinamos aqui na RDZ. Então, não é para usar repertório de bolso sem criar aqui gancho argumentativo, tá? E aí ele vem. Então, na F2 dele, ele faz a retomada do repertório e a apresentação do tema. E, por fim, a F3 dele, né, que começa aqui em Observa-se, então aqui é a F3. Assim que isso ocorre, porque a negligência governamental, então aqui a gente chama de T1, e a permanência histórica impedem a resolução da questão. Então aqui a gente tem o T2, que a gente chamaria aqui de tese 2, o cliente 1 e cliente 2. Então aqui na F3 dele, ele tem a antecipação dos dois argumentos. Ele deixa claro aqui para a introdução quais serão os dois pontos argumentativos? O que que ele vai defender, afinal, aqui nesse tema de redação, tá? 2023, Enem, tirou 1.000, ok? Glécia, eu não gostei. Perfeito, mas tirou 1.000. Para o Enem atual, ele não tiraria, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Tivemos mudanças, tivemos mudanças. Próximo aqui. Outra introdução. O aluno vem. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Então, aqui, a F1 dele, ele vem aqui um dado. Ele começa com um dado. E que nós também não conseguimos relacionar com o tema de redação. Se você ler somente essa primeira frase F1, somente lendo esse dado, você não consegue falar, não consegue afirmar qual que é o tema de redação, tá? Enem não aceita mais isso, eu quero que vocês entendam. Ele vem então falando da Constituição Cidadã, cujo conteúdo garante o direito à dignidade. Genérico. Garantir o direito à dignidade pode se encaixar em diversos temas de redação. Tanto que eu até dou essa dica para vocês, lembram? Ah, olhou para a vítima do tema de redação. Essa vítima, ela tem a dignidade ferida? Sim, tem. Ah, então lembra dos direitos humanos da Constituição Federal, tá? Genericão.
que realmente é aqui. A gente está falando aqui do tema invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Essa mulher que executa esse trabalho de cuidado, ela tem a dignidade preservada? Não, ela sofre. Logo, fere a dignidade. Então, aqui é realmente um repertório de bolso, tá? Que não cria gancho com o tema de redação. Nós não conseguimos compreender aqui qual é realmente aqui o tema de redação, tá? Aí vem aqui com o conectivo, o articulador bonitinho, aqui é obrigatório colocar. Milhares de pessoas vivem distantes da realidade pregada pela Carta Magna. Então ele faz o quê? Retomada do dado. Retomou, brilhou. Então aqui na F2, retomada do dado e a apresentação do tema. É... Vistos os desafios enfrentados, então aqui é o tema de redação. E aí, por fim, na F3, que começa diante disso, né? Coloca o articulador aqui, que é obrigatório também. Faça necessário combater a omissão estatal, então é o cliente um e reconhecer a importância dessas atividades, cliente 2. E aí, quando ele fala, né, de reconhecer a importância dessas atividades, automaticamente ele também está retomando o dado, né, que garante o direito à dignidade, tá? Então, ele sim, ele usa um repertório de bolso, ano de 2023. Isso era aceito pelo Enem, o Enem achava o máximo, a gente lia e falava, uau, adorei. Só que agora não aceita mais, até porque quando a gente lê essa introdução, nós não conseguimos identificar o tema de redação. Não cria gancho, a gente fala assim, tá, o que que tem a ver o cu com as calças? Basicamente isso. Então vamos aqui, Enem 2024. Estamos evoluindo, estamos evoluindo. Vamos ver o que que esse aluno fez? Bora lá. Sociólogo polonês Bauman, então vem aqui para dado. Ao discutir acerca da invisibilidade, então aqui ele traz palavrinhas aí de opinião, né? Quando a gente fala que algo é invisível, é opinião, de alguns grupos da sociedade, equivale tal apagamento a uma morte social. A analogia é essa que expressa a importância de se reconhecer determinados coletivos para que os indivíduos a eles pertencentes tenham garantida a plena cidadania. Então, aqui a gente tem a primeira frase. F1 desse aluno. Repertório de bolso, repertório decorado, tá? Ano de 2024. Tirou 1.000, galera. Tirou mil. O Enem aceitava aí, tá? Só que o Enem cansou, porque é uma forçação de barra, vocês percebem? Pega um dado que foi decorado e se encaixa, e tenta encaixar no tema a qualquer custo. Ele vem. Nesse contexto, articulador, bonitinho. Ao se observar o que ocorre, a herança africana, então aqui ele vem pro tema. No Brasil, porque nós temos o tema na F2, tá? Percebe-se a existência de desafios para sua devida valorização, tema, os quais excluem dessa maneira a relevância dessa cultura e, por consequência, a de seus praticantes para a identidade do país. Então, aqui, ele cria aqui a linha argumentativa dele em relação ao tema de redação. Por conta disso, articulador, é necessário analisar duas das suas causas. E aí ele vem apresentando os clientes dele. Racismo estrutural, cliente um e falha escolar, que é o cliente 2. O que que o aluno fez, então? Na F1, usou o repertório de bolso, porque quando você lê somente, você não consegue falar qual que é o tema de redação, tá? Você tem essa dificuldade de falar, ah, não, o tema de redação vai ser sobre isso daqui. Vai trazer esse direcionamento. Então, não traz. Porque tá falando de invisibilidade, de alguns grupos, tá? Mas quais grupos? O que eu quiser pensar? Não, então você tem que me deixar claro aqui na introdução qual grupo que você tá querendo falar, tá? Morte social, é tudo muito lindo, gente. É bonito ler isso daqui. Só que não tem nada a ver com o tema. O Enem não aceita mais, tá? Na frase 2, ele faz a retomada do repertório, porque ele aprendeu que toda vez que ele usa um dado, ele tem que retomar, e tá certinho, tá? Tem que retomar de fato.
Apresenta o tema, porque tem que colocar o tema. Além disso, faz três sequências de análise. Apresenta causas aqui e consequência. Por fim, a F3 dele, que começa aqui, né? Por conta disso, e finaliza aqui. Então, nós temos aqui a F3, aqui temos a F2. Ele faz a antecipação aí dos dois clientes dele. Então, você sai dessa introdução sabendo exatamente o que que esse aluno ele vai defender. Texto nota 1000, tá? O Enem aceitava fazer a introdução assim, ele não vai aceitar mais. Perfeito? Bora lá então. Ah, Gleice, eu tô entendendo agora, tô entendendo, tô entendendo. Eu sei que você tá. Você não é bom? 2024. Percebe, na análise, repertório pertinente, que é o que nós queremos, é o que o Enem 2025 mais quer de você, um repertório pertinente. O que que é o repertório pertinente, Gleice? É aquele repertório que quando você lê, você já consegue criar identificação com o tema de redação. O tema de redação foi a herança dos povos africanos. A cultura, né? A preservação da cultura, alguma coisa nesse sentido. Me falha a memória agora o recorte temático. Mas era para falar aqui exatamente da herança dos povos africanos. é, E o seu recorte temático aqui, ele tinha que estar ligado aqui com o dado. Então, a sua OAC aqui, ela tem que estar direcionada com o tema. Então, na obra literária Raízes do Brasil, oh, uma obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda. A representação da mixigenação brasileira. Opa! Estamos falando de negros aqui, caracterizada pela predominância da etnia africana. Oh, africana? O tema povos africanos? Então, esse repertório tem a ver com o tema, percebe? Isso, galerinha do bem, que nós esperamos de vocês. É isso que o Enem quer, tá? Que o dado usado aqui seja exatamente relacionado ao tema de redação. E aí, fica até mais fácil para você criar gancho, porque você não tem que forçar nada, é natural. O dado fala sobre aí a população africana, mixigenação, e o tema é sobre isso, a valorização da cultura africana, dos povos africanos. Percebe? Então não é difícil falar porque tá tudo ligado. Contudo, então ele tem que colocar o articulador bonitinho, que você tem que colocar, apesar da indiscutível relevância da cultura de vida dos negros, para a construção cultural da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada ao tema de redação, visto que suas contribuições culturais são omitidas no meio social. Então, aqui ele contextualiza. Logo, perante esse entrave, cabe analisar a análise da estagnação, cliente um e cliente 2 aqui, a negligência educacional. Então, essa introdução, coraçãozinho verde para vocês, tá? Certinho. Repertório pertinente, faz a retomada do repertório, faz uma sequência de análise e apresentação do tema. Além disso, faz a antecipação aí dos dois argumentos, que é o que o Enem espera de você. E você vai usar essa mesma lógica aí para o seu concurso público, se o texto for dissertativo argumentativo. Ok? Acho que agora vocês estão pegando a visão, né? A ideia é essa. Vocês pegarem a visão e falar, ah, entendi agora, entendi agora. Agora eu tô entendendo o que você está falando. A produtividade dos repertórios no desenvolvimento. Decide mais aqui. Peraí. Produtividade dos repertórios aqui no desenvolvimento. Já vamos para análise, ó. Então, o aluno, ele vem, ó. F1 dele aqui. Primeira frase. Ademais, uma segunda análise acerca da problemática revela a influência da hipervalorização da cultura branca. F2, sob a perspectiva de George O. Eu não sei ler inglês, gente. Então, aqui vai ser a F2, que vai apresentar o AC.
A mídia é capaz de mover a massa, inclusive no que tange às preferências culturais. Então, a F2 dele aqui, ó, repertório de bolsa, tá? Enem 2024. Repertório de bolsa, foi decorado. Ele vem, ó, nessa lógica, a hegemonia europeia de caráter secular nas produções artísticas brasileiras, somada à inferiorização de elementos de matriz africana, tô tendo, culminou na instituição de uma cosmovisão popular voltada para a descredibilização das heranças invisibilizadas. Com efeito, a exposição midiática insuficiente culmina na subvalorização dessas tradições, as quais sofrem, por exemplo, com tentativas de criminalização, como ocorreu com o samba na Primeira República e com o funk em 2018. Logo, essa realidade degradante precisa ser desconstruída. Então, o aluno aqui ele faz 5 frases nesse parágrafo de desenvolvimento, tá? Primeira frase, na F1, ele faz a retomada do tema e do argumento, então ele defende aqui o primeiro cliente dele. Frase 2. Na verdade, aqui vai ser o segundo desenvolvimento, né? O ademais. Então, aqui é o C2 dele, né? O cliente número 2. Mas aqui pra gente não faz diferença. Frase 2, ele coloca um repertório de bolsa, ou seja, um repertório decorado, que não faz tanto link com a tese, ok? Na frase 3, ele tem uma retomada, né, do argumento, do repertório e do tema. Frase 4, ele usa 4 técnicas de desenvolvimento. Então, ele faz explicação, explicação, exemplo, exemplo. Na frase 5, antecipação da proposta de intervenção. Então, esse aí foi um desenvolvimento nota 1000 no ano de 2024. Para 2025 não funcionaria mais, por conta do repertório de bolso que não faz link com o cliente dele, tá? Então, o cliente dele, o dado tem que comprovar o cliente, tá? Nos parágrafos de desenvolvimento, você vai falar de quem? Do seu ponto argumentativo, que a gente chama aqui também de teses, tá? Que fica mais fácil para vocês entenderem. A tese, ela é narcisista, ela quer brilhar sozinha. Então, no parágrafo de desenvolvimento, você vai ter que trazer tudo relacionado à sua tese, porque ela não quer dividir espaço, lembram disso? Eu falo isso com vocês lá no nosso bloco de aula de desenvolvimento. A tese é narcisista, ela quer o palco só para ela, tá? Então, aqui nesse parágrafo de desenvolvimento, o dado, sempre, 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 tá, gente? Então, o dado é relacionado à tese. Se a tese é sobre influência da hipervalorização da cultura branca, então esse dado ele quer falar exatamente sobre isso, ok? Exatamente sobre isso. 4 destaques positivos nas redações nota 1000 no ano de 2024. Analisando todas as redações, quais são os destaques positivos? Na redação 4, né, teve repertório de bolsos tomados produtivos de forma excepcional, por isso que o aluno tirou 1000 também, né? Ele conseguiu criar gancho aí de uma maneira estratégica. Na redação número 5, teve brilhantes projetos de textos, né, e desenvolvimentos. Então, o aluno conseguiu desenvolver bem a ideia e foi fiel ao projeto de texto. Na redação 7, a introdução e os argumentos foram excepcionalmente bem construídos. Na redação 11, brilhantes projetos de texto e desenvolvimento. Então, essas redações, elas tiveram aí um ponto positivo por conta disso, tá? Aqui, falando em pontos negativos, tá? De algumas redações nota 1000 no ano de 2024. A redação 8. Todos os 4 repertórios socioculturais são muito duvidosos, tá? E aí eu já vou trazer aqui para vocês que o corretor, ele não vai pesquisar se o seu repertório ele é verdadeiro ou não, tá? Ele não tem tempo para isso, até porque ele recebe por correção. Então, tem aluno que fica bitolado assim, se eu colocar um dado e o corretor for pesquisar e não achar esse dado e achar que eu estou inventando, ele vai tirar ponto meu? Não. Até porque temos redações nota 1000 no ano de 2024 com dados inventados. E se eu não me engano, foi até essa redação 8 mesmo, tá? A redação número 8 que tem repertórios inventados. Ele inventou.
Glécia, então eu posso inventar dado? O que que você acha? O corretor ele não vai pesquisar, tá? Ele não vai pesquisar. Ele quer analisar a sua forma analítica de construção e defesa do seu ponto de vista, tá? Além disso, mas aqui ele conseguiu dar um embromation tão bom que tirou 1.000, né? A redação 9 ela teve 3 desvios gramaticais diferentes e rompe 2 vezes com o projeto de texto. E ainda assim, o texto tirou 1.000, ok? Na redação 7 teve 3 desvios gramaticais diferentes e repete articuladores do mesmo parágrafo, tá? Sempre nas correções, a gente sempre fica marcando ali a questão dos articuladores para evitar repetição. Mas pode acontecer de passar batida aqui igual passou, né? Não perdeu ponto na competência 4 aí esse aluno e tirou 1.000 na redação, tá? Mas se o seu professor lá na escola, aqui no nosso curso, nós estamos falando, não é para repetir articulador. Riscamos, tiramos pontos. É para você ligar o presta atenção, tá? Não queremos aí realmente que você seja penalizado aí por besteira. Fechou? E por fim, bora estudar? Gente, esse foi o nosso primeiro bloco desse mini curso de redação. A ideia aqui é realmente trazer esse ensinamento para vocês, impedir realmente aí que vocês fiquem com medo de escrever redação, tá? Eu tô mostrando aqui blocos, eixos aqui das redações nota 1.000 do ano de 2023 e 2024. Vocês estão vendo que não é diferente daquilo que é ensinado na nossa plataforma do nosso curso. E é possível, sim, tirar uma nota alta usando a nossa metodologia, percebe? Então, assim, sem medo, sem estresse, não fica bitolado aí achando, ai, será que eu dou conta? Eu acabei de mostrar aqui a estrutura da redação nota 1.000 no Enem do ano de 2023 e 2024. Todos os alunos usaram causa e consequência, que é a mesma estrutura que é ensinada aqui na RDZ. Nós trabalhamos com 5 frases nos desenvolvimentos, mesma estrutura apresentada aqui nas redações. Então, assim, tá bem encaminhado, tá bem direcionado, entende? Mas, claro, existe a contrapartida. Vocês têm que fazer redação, tem que mandar para correção. Perfeito? Então, ó, beijo no coração. Até o nosso próximo bloco de aula, que nós vamos continuarmos fazendo a vistoria aí, né? Fazendo essa análise aí das redações nota 1.000. Até mais. Beijo no coração.